Talvez muito flamenguista não tenha ficado feliz, né, com a vitória de ontem, muito por conta do envolvimento do Fluminense com a briga pelo rebaixamento. Mas o Flamengo jogou muito bem. Bruno Henrique participou de um gol, marcou o seu. Gol de Luiz Araújo, né, depois de um bom tempo lesionado. E o Flamengo, mesmo após o título da Copa do Brasil, se mantém competitivo. No comando do Felipe Luiz, apenas uma derrota para o Fluminense por 2-0. Então, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Flamengo 3, Criciúma 0. Flamengo se mantém na terceira colocação. Mas antes, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like aqui no vídeo. Isso é muito importante para mim. Vamos falar um pouquinho de Criciúma e Flamengo, falar um pouquinho de Internacional e Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras. O campeonato parecia que iria acabar amanhã, mas acabou que o Palmeiras ganhou uma sobrevida ali no fim do jogo. Então, antes de começar, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo também. Bom, como eu falei, né, muito torcedor, teve até pichação no muro, manifestação de torcedor, principalmente em rede social, né? Torcedor que foi no estádio não, torcedor que foi no estádio comemorou o jogo do Flamengo, cantou, gritou o nome do time, dos jogadores. Mas o torcedor da rede social, eu acho que o torcedor que tá mais aqui que é daqui do Rio de Janeiro, ele queria que o time entregasse, ou então entrasse de corpo mole, né? Muito, muito para poder prejudicar o Fluminense, que tá brigando diretamente ali contra Criciúma e Bragantino, para escapar, né, da zona de rebaixamento, para disputar a Série B no ano que vem. E o Flamengo, cara, eu confesso que, na minha opinião, o Flamengo começa o jogo assim, meio que não querendo muito, sabe? Troca de passes completamente lenta. Alguns jogadores, assim, são características dele mesmo. Tem uma saída de bola ruim, demora muito para tocar uma bola, como, por exemplo, o Fabrício Bruno. E outros você via mais devagar, ou outros você via rápido demais, meio afobado, como por exemplo o Alcaraz. Mas ali, próximo dos 15, 20 minutos, o Flamengo começou a se acertar, já começou a ter a bola, né? E começou a voltar ao padrão que tem sido de atuação com o Felipe Luiz. O time vai muito bem, o Criciúma criou ali algumas chances no início do jogo, mas nenhuma assim de grande perigo que eu me lembre agora. E eu esperava um Criciúma que fosse para cima, né? Mesmo que desorganizado, mesmo que no abafa, mesmo que no desespero. Sendo que o Criciúma tenta no início do jogo, como eu falei, nenhuma grande chance assim criada, e logo depois o Flamengo toma conta e começa a ser o dono da partida. O Flamengo fez uma boa partida. Algumas peças ali foram mal no jogo. Para mim, o cara que jogou pior ali no jogo de ontem foi o Alcaraz. Eu acho o Alcaraz muito bom jogador. Ele tem muito potencial, mas eu acho que ele está muito afobado, né? A tomada de decisão nos últimos 2 jogos, principalmente, ele tem tomado as piores decisões possíveis para dar sequência na jogada, para dar um passe, para botar um cara, para botar um companheiro de cara pro gol. Então, eu acho que é muito importante que para ele, né, que a temporada acabe. Ele foi importante em alguns jogos, ele entrou bem em alguns jogos. Contra o próprio Corinthians, por exemplo, na Copa do Brasil, ele foi muito importante no momento que ele entra, ele, o Plata. Mas eu acho que ele é um cara que precisa descansar, sabe? Ele é um cara que precisa esfriar um pouco a cabeça, ter uma pré-temporada, se entrosar mais ali com os companheiros, né? O time hoje do Flamengo era de ontem, né? O time estava completamente misto, né? De titular ali você tinha
o Bruno Henrique, o Everton Araújo, que vem jogando de titular ultimamente, e o Pulgar, né? Os outros jogadores são reservas, né? Então, eu acho que isso acaba prejudicando ele também quando você entra num time que já está organizado, fica mais fácil para você. Eu, pelo menos, penso assim. Então, eu acho que o Alcaraz ele precisa das férias, ele precisa ter uma pré-temporada, precisa de ter um melhor entrosamento. Ele tem muito potencial, ele é um jogador forte fisicamente, ele não é um bagre, né, como muita gente tem chamado aí. Eu acho que ele ainda pode entregar bastante pelo time do Flamengo, mas eu acho que ele precisa de um descanso, se acostumar com o futebol brasileiro, aquela coisa toda aí que você vai ver todo mundo falando. E, cara, vitória importante, o Flamengo fica na terceira colocação. Eu não sei de cabeça, mas eu acho que ele não pode mais ser alcançado ou termina no mínimo na quarta colocação. Eu acho que é pouco para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo no Campeonato Brasileiro faltou brigar mais, mas isso é resultado de escolhas que foram feitas, né, pelo Tite, pela diretoria, alguns pontos que o Flamengo deixou para trás hoje estão custando caro, né? Hoje estão faltando esses pontos. E alguns pontos, inclusive, com o próprio Felipe Luiz, né? Um empate contra o Internacional no Beira-Rio, num lance, o gol de empate do Inter é um gol bobo que o Flamengo toma. Você tem um empate contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que era um jogo que o Flamengo amassou o jogo inteiro e não conseguiu a vitória, teve pênalti perdido. Então, só nesses dois jogos são 4 pontos ali que ficaram para trás, que hoje fazem muita falta. O Flamengo poderia estar nessa briga aí, mas bom, tem um título no ano, o Flamengo não briga pelo título brasileiro assim, bem mesmo aí desde 2020, né, quando foi campeão. Tem uma parada muito que me incomodou muito nesse Campeonato Brasileiro com o Flamengo, que foi o jogo contra o São Paulo do retorno, que o Flamengo ganha do Palmeiras de 2-0 na Copa do Brasil, poupa os titulares contra o São Paulo, quando o Flamengo era líder do campeonato, com 3 pontos a mais. E, se eu não me engano, com um jogo a menos, que era contra o próprio Internacional. Então, assim, teria esse jogo a menos, né? Contra o próprio Internacional. E o Flamengo abriu mão do campeonato, na minha opinião, naquele momento ali, o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro para focar nas Copas. Para mim é uma decisão errada. Foi muito maneiro ter ganhado a Copa do Brasil. O Flamengo jogou muito bem os 2 jogos da Copa do Brasil, mas eu acho que você tem que brigar pelo principal campeonato do seu país, que no caso é o Campeonato Brasileiro, e você briga pela Libertadores, né? Esse ano não foi possível. Eu gosto... O que eu tenho mais gostado assim, do Felipe Luiz no comando do Flamengo é que ele não se deixa acomodar, sabe? Ele não deixa os caras levarem um campeonato como, já ganhamos, já estou de férias. Como foi, por exemplo, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil em 22, sob o comando do Dorival. Os jogos pós as conquistas, você via ali o time do Flamengo completamente, né, cumprindo tabela, né? Então, eu espero que o Felipe continue no ano que vem. A gente tem uma eleição na próxima segunda-feira. A gente não sabe o que vai ser de planejamento, a gente não sabe qual diretoria vai ganhar e tal. Mas eu espero que ele continue e que esse espírito assim de você não jogar um jogo, que todo jogo é a vera, sabe? Que todo jogo é para valer. Eu acho isso importante para um time como o Flamengo, né? A gente viu, por exemplo, o Botafogo. E aí já entrando, né, no jogo Internacional e Botafogo, você vê que o Botafogo ontem não foi o Botafogo que a gente está acostumado a ver nos últimos jogos, né? Um Botafogo que é dominante, que tem a bola, que amassa o adversário, que pressiona. Sendo que eu acho que não tem como você cobrar isso do Botafogo ontem, né? Os caras
ganharam o maior título da história do clube no sábado. O domingo foi praticamente de festa. Se esses caras dormiram aí uma ou duas noites de sábado para cá, é muita coisa. Fora viagem de novo para o Rio Grande do Sul, né? Então, conseguiram ganhar. O campeonato parecia que ia acabar ontem. No finalzinho ali, o Palmeiras consegue uma virada num golaço do Estevão. Golaço do Estevão de falta. Esse moleque, ele é muito diferente. Muito diferente esse moleque. O gol do Botafogo também foi um... Cara, o gol do Botafogo é gol Puskás, cara. Se esse gol é na Premier League, esquece. Né? O nego tava rasgando a calcinha aí na internet. Mas... Cara, uma excelente vitória do Botafogo ontem. Internacional, eu confesso que eu esperava mais, pelo que o Internacional vinha apresentando. Porque o Inter toma o gol, Botafogo se segura, até porque não tem por que se expor, né? E... Cara, eu vendo o jogo, eu não sou torcedor do Inter, né? Você vê pela camisa, mas assim, me parece que faltou ideia pro Internacional, sabe? Que qualquer bola que o Inter pegava era bola dentro da área para alguém cabecear. E aí, cara, eu penso o seguinte: quando você vai, qualquer bola que você pega, você vai cruzar, você não vai nem na linha de fundo para fazer esse cruzamento, o zagueiro ele se amarra nisso. Ele ama essa bola, porque o zagueiro tá vendo essa bola de frente, né? Você vê que não tem, cara, assim, não tem lances de grande perigo do Internacional. As defesas do Gatito são até relativamente ali tranquilas, né? Então, cara, eu esperava mais do Internacional, não só no jogo contra o Botafogo. No jogo contra o Flamengo, o primeiro tempo do Inter, o Inter ficou devendo muito também, muito pela atuação do Flamengo, né? No primeiro tempo. Mas, cara, eu esperava um pouco mais de repertório do Internacional. Agora é aquilo, né? É o choque de realidade pro torcedor do Inter também, né? Você tinha torcedor que acreditava no título, matematicamente era possível, mas quando o Internacional enfrentou times, né, pelo menos nessa reta final, melhores que eles, né, entre aspas, cara, ele perdeu para Botafogo, perdeu para Flamengo, o último jogo é contra o Fortaleza, brigando ali pelo G4 agora na última rodada. Mas o Inter tem um bom time, eu só esperava mais. É um bom time. É um ano muito bom para o Internacional, porque eu esperava que o Inter estivesse tendo as mesmas dificuldades dentro do campeonato que o Grêmio passou, por exemplo, né? Eu acho que o Grêmio não cai mais, acho que o empate de ontem ele se livra do rebaixamento. Mas, cara, você ter o ano que teve o Internacional, né? Você tem a tragédia lá do Rio Grande do Sul, você fica sem o seu estádio, você fica sem jogar por muito tempo, e você consegue uma arrancada assim, cara, são 15 ou 16 jogos sem perder, quase um turno inteiro sem perder, e você consegue bater lá em cima, no G6, né? Minimamente G6, G5. Então, assim, é um ano muito bom para o Internacional, vai disputar a Libertadores no ano que vem, provavelmente vai ter investimento, né? Eu não sei como é que está a situação financeira do clube, até por conta da tragédia, né? Ele tem problema com pagamentos de alguns jogadores, né? Tem todas essas questões financeiras que você acaba sendo impactado, mas é muito importante para o ano do Internacional no ano que vem você disputar essa Libertadores, assim como vai ser para o Corinthians, por exemplo, né? Que deu um all-in na temporada contratando jogadores que talvez não poderia pela questão financeira, mas, cara, é aquilo, ou você cai ou você dá um all-in desse que o Corinthians deu e deu certo, vai jogar Libertadores no ano que vem. E o Palmeiras, cara, ali no finalzinho do jogo, né, golaço do Estevão, vai para a última rodada, na esperança de ainda ser campeão, carregado mais uma vez, né, a minha opinião pode ser até injusta com os outros jogadores, né? Mas se no ano passado a grande figura do Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi o Endrick,
esse ano essa responsabilidade caiu em cima do Estevão, né? Então, Palmeiras precisa vencer o Fluminense, que vai definir o seu futuro hoje na competição, né? Sua permanência, né? Na Série A do ano que vem. Então, pode ser um jogo tranquilo ou não, a última rodada para o Palmeiras. Porém, o Palmeiras vai depender que o São Paulo vença o Botafogo no Engenhão, né? No Newton Santos. O mesmo São Paulo que ontem perdeu para o Juventude de 2-1 no Morumbi e livrou o Juventude do rebaixamento. Então, assim, eu acho que o Botafogo vai acabar confirmando o título brasileiro, né? Como poderia ter ocorrido ontem. E para o Palmeiras ficou um ano assim meio ruim, né? Porque meio ruim não, acredito que o torcedor do Palmeiras odiou o ano, né? O Palmeiras foi campeão estadual ganhando do Santos, que estava na Série B. Perdeu a Supercopa para o São Paulo. Foi eliminado da Libertadores para o Botafogo. Foi eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo. E é bem provável que fique com um vice-campeonato, né? Então eu acho que não é um ano que o palmeirense esperava. O Abel é um excelente treinador. Eu acho que ele também não esperava assim, que ele não fosse ganhar nada tirando o estadual. Por mais que seja difícil, tá? Eu não acho que o Palmeiras era obrigado a ganhar algum título grande. Eu realmente não acho. Eu acho que esse ano a gente tinha 4 grandes times com investimento, né? Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro e Palmeiras. E você tem 3 títulos grandes, né? Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Alguém ia sobrar. Aparentemente, o Galo já sobrou, né? O Galo só conquistou o estadual. Aparentemente, o Palmeiras vai sobrar também nessa. Então, cara, é do jogo, mas o Palmeiras tem um puta time. Eu acho que tem como ganhar o Brasileiro ainda? Tem, mas eu acho que as chances são muito pequenas, né? Porque eu não acho o problema o Palmeiras ganhar do Fluminense no Allianz seja um problema. Eu acho que isso aí é até aceitável. O problema é o Palmeiras depender que o São Paulo ganhe do Botafogo. São Paulo jogou com time misto ontem. Você tem jogadores, né? Não tem o Caleri, por exemplo, né? E o Botafogo completo, motivado. Último jogo do ano, no calendário nacional, a torcida vai lotar o estádio Newton Santos. Então, eu acho meio difícil o São Paulo ganhar aquele jogo ali, por mais que nos confrontos da Copa do Brasil, por exemplo, da Libertadores, perdão, o Botafogo não conseguiu ganhar, né? Saiu com 2 empates. O Botafogo também joga pelo empate. Então, eu acho que esse título acaba ficando com o Botafogo. Bom, isso foi o que eu achei, né, dos jogos de ontem, né? Jogo do Flamengo, jogo do Botafogo, jogo do Palmeiras. Ainda tem campeonato no fim de semana. Hoje, né, tem sorteio do Super Mundial. Então, cara, comenta aqui o que você acha, o que você espera pro Flamengo aí, né? Grupo da morte, um grupo fácil. Eu acho que é um torneio ali que os clubes sul-americanos é muito difícil um time não europeu ganhar esse torneio aí. Fora os clubes da Arábia Saudita, né, que tem uma injeção de dinheiro e conseguem ter caras como o Neymar, por exemplo, no elenco. Mas hoje tem um sorteio do Super Mundial, hoje à tarde. Talvez eu faça um videozinho ali sobre até também. Mas, cara, comenta aqui o que você achou da rodada de ontem, o que você achou do jogo do Flamengo. Você que é torcedor do Palmeiras, você ainda acredita no título do Palmeiras? Ou você acha que já não dá, não tem como, o Botafogo já é campeão? E torcedor tricolor, acha que vocês vão conseguir se livrar do rebaixamento? O Flamengo deu uma ajuda para vocês ontem. Tem um jogo hoje contra esqueci quem é o time agora. O outro time que é o Bragantino, né? Vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa, que conseguiu se recuperar depois do vídeo do pacto lá, né? Então parece que o pacto do Atlético Paranaense está funcionando. Então é isso, cara. Vou te pedir mais uma vez, se inscreve aqui no canal. Se você assistiu até o final do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo o que você achou.
E compartilha também, cara. Joga esse vídeo aí no grupo do futebol, grupo da família. Pede pra galera se inscrever, assistir aqui. E é isso. Valeu!